Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Mais um Dimensão Literal com Dom Batista. Galera, nesse vídeo eu vou falar sobre um sintoma bem comum dentro da despersonalização. Ele faz parte do campo da despersonalização, que é justamente essa sensação que a gente tem da perda da nossa perda da nossa verdadeira personalidade, né? É uma sensação 10, o prefixo 10, personalização, não quer dizer que a pessoa despersonalizou. Isso tem mais a ver com a sensação que a gente tem de que antes da despersonalização nós éramos íntegros, nós éramos e depois da despersonalização nós nos sentimos estranhos, parecemos que somos outra pessoa, parecemos que observamos o nosso eu, a nossa personalidade distante, como como a gente fosse um observador de si mesmo, né? A todo tempo, a todo momento. Enfim, galera, toda vez que eu toco em sintoma, que eu falo de sintoma da despersonalização e da desrealização, eu gosto de frisar muito essa ressalva, né? Antigamente, aqui no canal, as pessoas que me acompanham já faz um tempo vão lembrar desse contexto. Eu não falava em sintomas, eu não retratava sintomas, pelo simples fato do risco da pessoa que tem a despersonalização, desenvolveu a despersonalização, e ela, ao desenvolver a despersonalização e não ter determinado sintoma, ela se deparar com aquele sintoma que está sendo citado, ela se impressionar e ela ficar mais ansiosa. E ela até certas vezes pegar esse sintoma, né? Adquirir esse sintoma pelo próprio fato de ficar impressionado, pelo próprio fato de ficar ruminando esse sintoma, com medo desse sintoma, com medo desse sintoma, coisa que eu passei em 2020 quando eu tive isso. Quando via as pessoas assim, tem um grupo no Facebook famoso, né? Quem é da época do Facebook vai lembrar que é muito famoso por tratar de despersonalização e desrealização. E quando eu via os comentários lá nesse grupo, eu ficava horrorizado, e certos sintomas eu ficava tão angustiado, né? De saber que certas pessoas passaram por esse sintoma, que eu ficava com medo de ter esse sintoma, né? Graças a Deus, eu tive muitos sintomas, inúmeros sintomas. Se contabilizar, eu já tentei contabilizar, eu estou escrevendo um livro sobre isso, e nesse livro eu falo de todos esses sintomas. É preciso falar, infelizmente é preciso falar, faz parte da minha história, faz parte da minha vivência, faz parte do que eu vivi. E os sintomas que eu contabilizei foram mais de 20 sintomas, né? São subsintomas, na verdade. A despersonalização e a desrealização é um sintoma, e dentro desse sintoma tem subsintomas. Então, nesse caso, indo direto ao ponto, antigamente eu não retratava sintomas aqui, pelo simples fato de ficar realmente apreensivo, das pessoas ficarem com medo, não ter adquirido esse sintoma ainda, e ficarem com medo de ver esse sintoma no canal e adquirir esse sintoma, sabe? Mas assim, a minha zona de trabalho hoje, o meu modo de trabalho hoje, é justamente eu amadureci muito essa ideia, e com muita resistência eu falo em sintomas hoje no canal, apesar de receber algumas críticas de outros produtores de conteúdo sobre esse tema de despersonalização e desrealização, que não falam sobre sintomas, né, no canal deles, e eu respeito bastante, eles não estão errados. Eu tomei essa decisão de falar sobre sintomas. Por quê? Porque falando sobre esses sintomas aqui,
Tem muitas pessoas que desenvolvem esses sintomas e vão me procurar, e eu não tinha conteúdo para passar para elas. Eu tinha que ficar, nesse caso, individualmente falando sobre esse sintoma para cada pessoa que vinha me procurar. E nesse caso, quando a pessoa entra nesse canal e quando a pessoa se depara com esse sintoma que ela está passando e ela vê esse vídeo, como é esse vídeo que eu estou falando aqui, como eu vou falar aqui desse sintoma que eu tive, essa pessoa, nesse caso, eu abranjo uma grande gama de pessoas que estão passando por esse sintoma, e nisso daí fica mais fácil explicar por forma de vídeo, por meio de vídeo. Elas vão ver esse vídeo e vai trazer também, de certa forma, um conforto emocional para essa coisa horrenda que é passar pela despersonalização e desrealização, e tá passando por aquele sintoma e não ter certeza se o sintoma é característico do transtorno ou não, né? Esse vídeo justamente ele serve para isso, né? Por conta disso que eu falo sobre sintomas nesse canal. E nesse caso, se a pessoa não desenvolveu tal sintoma que ela observa nesse vídeo, eu peço encarecidamente que a pessoa não abra esse vídeo, não assista. Se a pessoa, veja bem, se a pessoa está passando por isso, por tal sintoma, né? E ela vem nesse canal, e nesse canal ela vê o vídeo com o título do tal sintoma e ela vai assistir, ela se identifica com o sintoma que ela está tendo, isso é benéfico para ela, porque tem coisas, infelizmente aqui no Brasil, não são todos os psiquiatras e não são todos os psicólogos que eles têm, que têm uma grande... um amplo conhecimento do que é a despersonalização e a desrealização, né? Infelizmente, aqui no Brasil acontece muito disso. Eu não sei como é lá fora, se esses profissionais eles têm amplo conhecimento do que a despersonalização e do que a desrealização pode causar, né? É para isso que eu tô aqui, é para isso que serve esse vídeo, né? Para acalentar, para confortar essa pessoa que esteja passando por esse sintoma, né? E desse modo facilita até o meu meio de trabalho, pois essa pessoa, se vier me procurar para tirar maiores dúvidas, ela já vai tirar, ela vai tirar pequenas dúvidas do que grande já foi elucidado nesse vídeo que eu falo sobre tal sintoma específico. Sem mais delongas, para o vídeo não ficar grande, o sintoma que eu tive muito ruim quando eu estava passando pela despersonalização e a desrealização é um sintoma de lentidão cognitiva. Eu lembro que quando eu estava passando por isso, às vezes quando eu conversava com as pessoas, às vezes quando eu assistia uma reportagem na televisão, quando a gente assiste uma reportagem na televisão, na maioria das vezes, na grande maioria, aqui embaixo, tem uma tarja, fica uma tarja aqui na reportagem. Fulano no congresso tal e tal e tal, aconteceu isso, isso e isso. Galera, por Deus, sem mentira nenhuma, quando eu tava passando pela despersonalização e pela desrealização, eu tinha que ler esse enunciado para entender a reportagem. Eu tinha que ler 4, 5 vezes. Alguém, quando me explicava alguma coisa, eu tinha que pedir para a pessoa repetir. Parecia que eu tava meio que demente. O termo que mais chega próximo do que eu enfrentei nessa ocasião, quando eu estava passando por isso, é justamente esse termo. Parecia que eu estava demente. Eu ficava desesperado, alucinado, pensando que... aí vem as ideias mirabolantes, né, na nossa cabeça. A gente pensa que a gente está com tumor cerebral, a gente pensa que a despersonalização e a desrealização, ela veio com tudo e deu algum problema no nosso cérebro, afetou a nossa cognição. A gente, me perdoe o termo, mas eu vou falar no popular, parece que a gente fica mais burro. Essa que é a sensação que a gente tem. E eu lembro que o meu cognitivo, ele ficava
ele ficava mais lentificado. Ele ficava mais lentificado, né, nessa circunstância. Eu lembro que quando eu estava passando por isso, quando eu tinha que conversar com alguma pessoa sobre determinado assunto, eu pedi a pessoa para repetir, apesar de ter aquela sensação de distanciamento da pessoa, né? Conversava com a pessoa e tinha aquela sensação de distanciamento. Eu pedia para a pessoa repetir a informação. Quando eu via algum documentário, assistia alguma série, as pessoas que já tinham passado por isso, elas me davam dicas de eu assistir um filme, assistir alguma série, assistir televisão, fazer alguma coisa para distrair. E em época de pandemia, como nós estávamos em pandemia, né? A gente ligava a televisão só ouvia a tragédia, gente morrendo e tal por Covid-19. E nesse caso eu tentava ao máximo me privar dessas notícias ruins e nesse caso assistir documentários, séries, reportagens de outros aspectos, de outros assuntos que não eram essas notícias ruins, né, que me deixavam mais ansioso, né. Então nesse caso eu sentia uma certa lentidão cognitiva. Isso daí passou, hoje eu não tenho mais isso, né. Acredito eu que quando você está passando pela despersonalização, você fica tão fragilizado, a sua ansiedade tá, para você ter chegado na despersonalização e na desrealização, a sua ansiedade estava no pico muito alto, e com isso seu cognitivo, os seus polos cognitivos, eles ficam em concentração de baixa energia. Deve acontecer isso. Porque eu me lembro que em momentos ansiosos eu tenho muita falha de memória, muito esquecimento. Eu me esqueço muito das coisas e tal. Eu me esqueço muito a minha memória de curto prazo ficar prejudicada. Isso também na despersonalização e na desrealização eu vivi bastante. A minha memória de curto prazo ficar bastante ruim. E nesse caso eu acredito que quando você tem essa lentidão na cognição, isso tudo tem a ver também com a ansiedade que você está vivendo no momento. Mas isso não quer dizer que você está com tumor cerebral, isso não quer dizer que deu uma pane no seu cérebro e você não vai voltar ao normal. Hoje eu vou ter o normal, hoje eu não tenho mais isso. E isso você só enfrenta dentro do processo de DP e DR. Assim, relembrando que algumas pessoas levam meses com esse tipo de lentidão cognitiva. Eu levei alguns meses. No meu livro, eu digo mais ou menos quantos meses eu levei. Eu não me lembro agora, tá escrito, tá no meu computador. Assim, quem tiver acesso ao livro, né, vai ter mais acesso vai ter mais riquezas de detalhes referente a esse sintoma e outros sintomas que eu passei. Mas essa lentidão cognitiva, se você estiver passando por isso, é normal, não é incomum, né? Grande parte das pessoas que têm despersonalização e desrealização, elas se queixam dessa cognição lentificada. Parece que, assim, volto a dizer, a pessoa fica mais burra, nesse caso, menos inteligente, né? O processamento das informações ficam lentificadas. Espero ter ajudado, né? Espero que você melhore. Quem está passando por isso, saiba que isso passa. Isso eu pensei que eu ia ficar assim pelo resto da vida. Pensei que meu cérebro tinha dado pane, mas isso tudo era uma mentira contada pela despersonalização e a desrealização. E hoje eu estou bem, não tenho mais isso. E isso fez parte de um processo que ficou lá no passado. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até mais. Abração pra vocês. Fui.